Mas, ó, sem mais delongas, eu vou ler parte desse manifesto. É muito grande o manifesto. O manifesto foi escrito pela Faculdade de Direito da USP. Fica lá no Largo de São Francisco. E aí eles escrevem. Como são, Faculdade de Direito da USP são vários advogados, juristas. E jurista gosta de escrever daquela maneira que é muito, com muita coisa. Então não dá para ler o manifesto inteiro porque ficou enorme. Eu vou ler os principais pontos aqui do manifesto. Foi escrito pela Faculdade de Direito da USP, pelos representantes de lá, mas foi assinado pelos banqueiros. É isso que causou desespero no Bolsonaro. E aí, ó, alguns trechos. Primeiro, eles começam falando sobre a tradição da Faculdade da USP, que em 77 eles escreveram um manifesto semelhante contra a ditadura militar, que aquele manifesto fez com que depois tivéssemos diretas já, e deu resultado porque depois tivemos a volta da democracia, exalta a Constituição, e aí chega nesse ponto aqui que eu vou te ler. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Tá, aí eles enrolam um pouco, aí vai de novo. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. Tá falando diretamente para o Bolsonaro. Aí, são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Isso é recado direto para o Bolsonaro. Hoje, deve ser, enquanto eu tô gravando o vídeo, ainda não, mas provavelmente nas próximas horas, agora no comecinho da noite, eles devem colocar o nome de todo mundo que assinou. Já sabe que vem representante de vários bancos do mercado financeiro. Sim, eu tô falando dos bilionários que mandam no Brasil. Aqueles que mandam nos políticos, mandam no Arthur Lira, mandam nos ministros do STF, mandam em todo mundo que você imaginar. Lembre-se daquele áudio do André Esteves do ano passado, em que que vazou, em que ele chegava numa palestra para estagiários do banco dele, e ele falava, desculpa que eu me atrasei, eu estava aqui conversando com o Arthur Lira, porque ele disse que o Paulo Guedes, ministro da Economia, quer se demitir, e aí ele perguntou qual a minha opinião sobre isso, quer dizer, o banqueiro é que decide se o ministro vai se demitir ou não. Aí no meio do áudio ele fala, os ministros da STF me ligam para saber sobre decisões, porque eles não sabem se isso é bom, se isso é ruim, se isso realmente é legal, se é ilegal, então eu tenho que explicar para eles, porque eles não sabem. Quer dizer, o cara, ele conversa ali no áudio, ele manda em todo mundo. Então, esses aí é quem assinaram esse manifesto, tá? Então, por isso, pânico no bolsonarismo. Aí, olha só, enrola um pouquinho, aí vai para outro trecho. Assistimos recentemente a desvários autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Tá falando do Trump. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Recado direto para o Bolsonaro, não tente golpe, você não vai conseguir. Tem uma coisa que muita gente começou a falar nas últimas semanas quando o Bolsonaro começou a escalar, na sua escalada autoritária, como ele fez lá no ano passado, que era o seguinte, por que o capital, os bilionários do país, os trilionários do Brasil, não está se pronunciando sobre o golpismo do Bolsonaro? Se o capital tiver a favor de golpe, tem golpe. Se o capital tiver contra, não tem. Esse é o resumo da ópera. Por quê? São vários fatores que levam o capital a estarem a favor ou contra um golpe. O fator Estados Unidos é um dos primeiros, ok? Um dos primeiros. Vamos lembrar, em 2016, os banqueiros e o mercado financeiro estavam completamente a favor do golpe contra Dilma. Eu lembro que em 2014 o Santander chegou a mandar e-mail para os seus, e-mail correspondência física para todos os seus clientes Select, Santander Select, é quem tem contas melhores no Santander, dizendo que a eleição da Dilma seria um desastre para o Brasil. Quer dizer, estavam contra o PT, estavam a favor do golpe. Depois de 2015 voltaram a enviar correspondência a favor do impeachment, a favor do golpe. Os bancos estavam a favor do golpe e depois foi provado por A mais B, assim, não é teoria da conspiração, provado, provas, por A mais B que os Estados Unidos tiveram o dedinho diretamente no golpe de 2016 no Brasil. Ok. Aí, olha só, esse mesmo pessoal que estava ali ao lado do golpe, agora você vê o que eles fazem. Aí, vamos lá. Aí ele fala, nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. É um recado direto pro Lula.
temos divergências, tem divergência entre os banqueiros e o Lula. O Lula tá tendo várias conversas com grandes empresários nos últimos meses. Olha, parabéns para a postura do Lula. Eu imaginava que o Lula ia ter uma postura de conciliação 100%, exatamente para fazer uma frente ampla pró-Bolsonaro. Mas isso, eu e muita gente da esquerda tínhamos medo que, uma conciliação 100% não é um Brasil de esquerda, é um Brasil assim, uma meio esquerda e tal. Porém, não. O Lula, depois das conversas com o banqueiro, ele falava, esses empresários só pensam em teto de gastos, eles não pensam no povo, o povo passando fome, o cara só pensa em, como é que eu vou manter o meu lucro? Vocês vão continuar lucrando. Se o povo tiver dinheiro, quem tem dinheiro paga as contas em dia, quem tem dinheiro coloca o dinheiro no banco, o banco lucra. Muita gente, principalmente cirista é um negócio, os ciristas radicais, aqueles que gostam do Ciro, mas não são radicais, não tem problema, mas tem muito cirista radical que se assemelha até a Bolsominion. Eles falam, no governo Lula os bancos tiveram lucro recorde, foi um governo neoliberal. Gente, durante os governos do Lula e da Dilma, principalmente no governo Lula, que foi os 8 anos do Lula, 70 milhões de brasileiros abriram conta em banco. É óbvio que os bancos vão ter lucro. 70 milhões de brasileiros que não estavam na economia, eles não faziam parte da economia. Quem não tem conta em banco porque é pobre demais, não faz nem parte da economia. A pessoa que praticamente está ali sobrevivendo, não vive. 40 milhões saíram da miséria. Quando 40 milhões saem na miséria e eles começam a abrir conta em banco, e 38 milhões saíram da pobreza. Então quando esses 70 milhões abriram conta em banco, o que acontece? O banco começa a lucrar, é mais gente colocando dinheiro no banco para o banco reinvestir, mais gente tendo cartão de crédito, tendo cheque especial, tendo tudo. Aí muita gente, mas os brasileiros se endividaram. Olha, todo mundo comia churrasco no fim de semana, todo mundo viajava de avião, ia para férias, tinha uma vida ótima. Estão se endividando agora porque estão sem dinheiro. Tá todo mundo sem dinheiro, com menos dinheiro do que tinha antes. Por que menos do que tinha antes? Porque mesmo quem ganha mais hoje, tá gastando tanto a mais em conta de água, conta de luz, gasolina, aí nem vou falar da alimentação, que tudo dobrou, triplicou de preço, que é como se você tivesse perdido, como se hoje você ganhasse metade do salário de 4 anos atrás. Então por isso que tinha um lucro no governo Lula. Mas o recado é claro, a gente deixa de lado as divergências. O Lula não quer teto de gastos, o Lula quer outro tipo de ajuste fiscal, o Lula tem ideias completamente diferentes dos neoliberais, tanto é que foi um dos motivos para eles apoiarem o golpe no PT. O Lula não vai manter a política de preço da Petrobras, mas, olha só o que eles falam. Eu vou repetir, sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Não se iluda. Os banqueiros que assinaram isso não têm defesa nenhuma de ordem democrática, tanto é que apoiaram o golpe em 2016. Eles têm defesa dos próprios interesses. Alguém acima deles, americanos, falaram o seguinte, não. Golpe não. Não, vai dar ruim para todo mundo aí, vai dar ruim para todo mundo. Então, defenda aí seu país. Aí eles falam, no Brasil não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Na cara do Bolsonaro, na cara. Aí, em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona, Estado Democrático de Direito sempre. Os mesmos que jogaram o Estado Democrático de Direito no lixo entre 2015 a 2018 para dar o golpe e tirar o Lula das eleições, agora estão no Estado Democrático contra o Bolsonaro, porque o golpismo do Bolsonaro representa algo ruim. Vamos para cima dessa corja. Falou!